ele é sem dúvida alguma, uma retomada, a continuidade do livro de Gênesis. Primeiro, pelas características próprias das informações que introduzem o livro de Êxodo e como termina o livro de Gênesis. O livro de Gênesis termina Israel no Egito, não necessariamente como um escravo, mas um período em que eles estão sendo supridos, suas necessidades supridas ali com José na história. Mas no capítulo 1 do livro de Êxodo, retoma essa mesma história, contada agora com a mudança de Faraó, que já não era aquele que viu aquela história, e que se revolta contra Israel pelo crescimento abundante daquele povo no meio da sua nação. O livro de Gênesis ele vai concluir, como os dias da criação, ele conclui com o mesmo princípio. Um dos últimos termos usados no livro de Gênesis é a palavra bom. Assim como a criação, tudo que Deus fazia era bom, a providência de Deus também conduz todas as coisas para o bem. Esse é um ponto importante na história. Veja, Deus cria o mundo e cada dia da criação e cada período da criação ele diz isso é bom, até que ele diz é muito bom. A história do mundo entra com a criação e depois com a queda. Depois da queda, o coração do homem é mau, os desígnios do homem são maus, mas o propósito de Deus para com o homem, aquele que é o seu povo, é bom. Isso não vai mudar, porque essa é uma característica que não muda. Perceba que o fim da história do livro de Gênesis é assim, quando eles voltam do sepultamento do pai deles, José e seus irmãos então estão voltando para o Egito, os irmãos meio que apavorados, dizendo agora o nosso pai morreu, ele vai usar a força que ele tem para nos punir. E ele chega para José e conta uma mentirinha. Nosso pai falou que é para você nos perdoar. Interessante, né? Parece que o pai ele morreu sem saber de toda a verdade que aconteceu com o filho. Aí José diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que vocês intentaram a mim, Deus intentou em bem. Isto é, Deus fez o que é bom. Perceba que agora, mesmo contra a vontade do homem, o homem sendo contrário à vontade de Deus, o seu coração é inimigo de Deus, o mundo trabalha contra Deus, Deus vai conduzir a história de tal maneira que ele vai ser glorificado e o que ele faz é bom. No livro de Deuteronômio, por exemplo, quando eles estão para entrar na terra prometida, Deus diz assim a Israel: ora, eu sou o Deus que tirei vocês da terra do Egito e fiz vocês passarem por terra seca, serpentes abrasadoras. Vocês tiveram sede, fome, comeram de um maná que o pai de vocês não conheceram. E tudo isso eu fiz para provar vocês, para humilhar vocês, para saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês guardariam a minha lei e, por fim, te fazer o bem. E, por fim, te fazer o bem. Ora, é de onde Paulo extrai o conceito que ele escreve aos Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A doutrina da providência de Deus, né? A doutrina da providência de Deus. A doutrina da providência, ela tá intimamente atrelada à doutrina dos decretos. Por que atrelada aos decretos? Porque os decretos de Deus são aquilo que nós não conhecemos, mas existem. Deus decretou tudo o que há de acontecer. Ele governa todas as coisas segundo o seu propósito. A providência e a criação e a providência é onde os decretos de Deus se revelam. Então, onde os decretos de Deus são conhecidos? Na criação e na providência. Então, o que significa dizer que as coisas que acontecem com o povo de Deus estão dentro dos decretos de Deus, do governo de Deus. Então, eu descanso no governo do meu Deus, que guia a minha história segundo a sua bondade. E tudo isso para o meu bem. E o bem é me fazer a imagem
do meu Redentor. Ele vai me fazer a imagem do meu Salvador. A história, ela é conduzida assim. Daí, nas maiores dores, as maiores angústias da caminhada, nós devemos ter gratidão ao Senhor, porque é o governo dele sobre minha vida. Calvino, quando começa a falar sobre a doutrina da providência nas Institutas, porque as Institutas não foram escritas para hiperteólogos, foi para o povo aprender a ler a Escritura. Todo sábado eu leio as Institutas com os jovens adolescentes da igreja, todo sábado. Eu leio e interpreto com eles, leio, reflito com eles. Todo sábado, de 18 às 19h30, a gente faz isso, sábado a sábado. E aí aí eu falando isso para os jovens, já estamos no livro 2, aí uma moça da igreja que é médica, até vocês têm algum solteiro aqui, uma moça excelente, é médica, está fazendo residência em pediatria, muito inteligente, muito capaz, mas moça crente, rapaz, quando ela casar, ela vai largar tudo para casar. Ela quer casar, ela está estudando porque não casou ainda. Ela diz, sabe? Mas ela diz assim, o dia que ela está disposta, ela é uma moça extraordinária. Aí ela falou assim, pastor, eu queria um marido como Calvino. Eu falei, minha filha, está difícil, olha, deixa eu lhe pedir um favor, baixe um pouco o nível, você não vai casar. Você está muito exigente. Você não vai casar, tá certo? Veja bem o que eu vou lhe dizer, você vai ficar para a titia. Também não vamos exagerar, não é? Vamos, Então, tá difícil, bem, acontece, não é? A Eudália, por exemplo, puxou. Aí a humildade chegou aqui e parou, né? Aí esse é o nosso aniversário de casamento. Aí eu acordo de manhã cedo, a Eudália dormindo sono profundo. Eu falo, minha filha, acorda. Hoje é aniversário de casamento. Hoje ela disse, Paulo, por favor, eu quero te dar os parabéns. Eu sei, minha filha, você é a mulher mais sortuda, que dê graças a Deus pelo marido que você tem. Mas você me acorda para dizer isso? Não, só para lhe dizer. Volte a dormir, mas lembre disso. 5 da manhã, ninguém merece, né? Aí veja só, voltando à providência, a doutrina da providência, então, Deus conduz a história de maneira que ele vai se revelando e se dando a conhecer e forjando no seu povo uma imagem, a imagem do seu filho. Isso é por meio do sofrimento, da redenção, da condução da vida, da maneira como Deus faz. Ele vai imprimindo em nós as suas marcas que são inequívocas. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu carrego as marcas de Cristo. No caso, Paulo eram chicotadas, mas eram marcas deixadas na caminhada. E essas marcas, a dúvida, a tentação, a fraqueza, tudo isso são marcas de Cristo em nós. E nós devemos exatamente entender assim as nossas caminhadas. Dessa forma, o livro de Gênesis, ele conclui e começa o livro de Êxodo, numa história onde você encontra um povo que é guardado pelo Senhor, mas tem uma inimizade imensa daquele que tem o poder daquela nação. E ele então trabalha para a morte e para a destruição daquele povo, para que eles não procriem, não cresçam. E eles então, Faraó é inimigo de Deus, no caso, ele faz o papel de Satanás na história, porque a ordem da criação é crescer e multiplicar, e ele vem dizer, olha, eu vou impedir que eles cresçam e se multipliquem, que eles gerem filhos, eu vou operar nisso. Veja que é assim que Satanás vai agir na história, Ele vai matar as crianças na época de Êxodo, livro de Êxodo. Quando Cristo nasce no Novo Testamento, lá também o mesmo espírito, o mesmo Satanás, agora agindo por um outro governo, se levanta para matar as crianças, para que não nasça o Redentor, porque a promessa é vai nascer um filho. Então, o nascimento de uma criança é a procriação, a vida vai continuar, e ele então trabalha contra isso. É o mesmo princípio estabelecido.
Então, a mesma ordem se estabelece por toda e qualquer estrutura social, filosófica, que impede a procriação da sociedade, o crescimento da vida, a continuidade da vida. É o mesmo espírito, a mesma malignidade estabelecida aí. Por exemplo, né, um mundo como o nosso, onde se fala em sustentabilidade, preservação da água, a gente está pagando caro porque toma um banho a mais. Né? Gente que não gosta de banhar vai fazer uma... Essa é uma maravilha, né? Economia grande, mas você gastou um pouco mais da água, você vai pagar. Então, eu estou reclamando, não, é sustentabilidade, não é? Então, a preservação do mundo. Mas para quem? Se o projeto deles é acabar com a raça humana? Quando eles promovem um estilo de vida como certo, bom, justo, adequado, homossexual. Uma vida homossexual. Em que a sua essência é não procriação, que a sua essência é não vida, que é não fertilidade, é estéril, a relação estéril, onde a vida não é continuada. Quando você promove algo como isso e você ao mesmo tempo estabelece um princípio de sustentabilidade para o povo, você diz assim, mas para quem? Se o nosso projeto é extirpar a raça, veja bem, se o indivíduo é homossexual, quer ter a vida dele, isso é uma coisa. Agora, nós dizemos, isso é bom, isso tem que ser incentivado, tem que ser dito que isso é normal. Isso é o mesmo espírito de Faraó, é o mesmo espírito de Herodes. Você matar a vida. Os eleitos de Deus nem todos já nasceram ainda. Eles têm que nascer. Eles vão vir ao mundo e vão ouvir o Evangelho. E uma estrutura, né, onde a vida não é continuada, onde o projeto de vida é extirpado, certamente é maligno na sua essência. O Faraó é um deles, ele faz o papel de Satanás, ele age como Satanás contra o povo de Deus. Mas o que me impressiona muito quando você compara o livro de Êxodo com o livro de Atos, o novo Israel sendo liberto em Atos e o Israel sendo liberto em Êxodo, você se impressiona com a similaridade. Você vai ver que no livro de Atos, quando Deus, então, o Espírito vem sobre a igreja e 3.000 se convertem, então a igreja começa a surgir ali. Começa a ouvir as perseguições, né? Satanás vem para perseguir, começa a inimizade dentro da igreja, começa a levantar pessoas para matar, para prender, para saquear, para destruir o povo de Deus. Começa, e veja que Atos é sempre assim. E a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja crescia, e a igreja aumentava. Mesma coisa em Êxodo. Faraó tentou 3 coisas para impedir. Aí o texto diz assim, e eles cresciam ainda mais, eles se multiplicavam ainda mais, e eles se multiplicavam ainda mais. Mesmo contra esse projeto, mesmo esse projeto sendo estabelecido contra o povo de Deus, aqueles que vão prevalecer, pertencem ao Senhor, eles vão se multiplicar. Interessante que você pega, por exemplo, ali a história de Cornélio, que é uma história confusa, em que ele ora como um pagão e diz que Deus chegou até Deus o seu pedido. Aí você pega as pessoas dizendo, veja, Cornélio ali, então Deus ouve a oração de um ímpio, não é? Lendo um material sobre John Knox, né? John Knox sobre oração, John Knox diz exatamente assim, né? É verdade, um não regenerado pode orar a Deus, mas não pode agradar ao Senhor, porque ele não faz a oração certa e correta. A oração que agrada a Deus é aquela que é feita por meio do Espírito Santo, e eles não têm o Espírito Santo. John Knox ainda acrescenta, e é necessário que tenha um mediador. Como eles se apresentam a Deus sem mediador? Como pode alguém orar sem Cristo? Sim, eles podem orar, mas não podem agradar a Deus. E não podem ser ouvidos dessa forma pelo Senhor. Bem, mas o texto de Atos diz que Deus chegou até Deus a oração de Cornélio. E aí a confusão estabelece. O parâmetro é manter o pensamento de Êxodo com o pensamento de Atos. O que Atos estabelece? Diz o texto em Êxodo, Deus ouviu a oração e o clamor do povo de Deus e mandou um libertador. Ali o povo de Deus espalhado pelo mundo, diz assim, eu ouvi a oração. Perceba que Cornélio é a porta de entrada
o evangelho para todo gentio. Os gentios agora, de Cornélio em diante, vão ouvir. Então, agora ele está falando de um êxodo, daqueles que pertencem ao Senhor e não são da nação de Israel, são de outros povos. E a mesma linguagem, que é fantástico, é que na Septuaginta, a tradução da expressão hebraica usada lá em Êxodo é a mesma usada no texto grego, em Atos, para se referir à oração subiu até Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, chegou até Deus o clamor, e Deus então mandou Pedro, e ele pregou o evangelho, e Cornélio foi salvo. Ora, se Cornélio já era redimido, para que Pedro pregar o evangelho a ele? E o texto diz assim, o evangelho da salvação. Ele foi enviado para lá, para redimir aquela nação. E a partir de então, o evangelho rompe as barreiras da geografia da Palestina e ela adentra o mundo dos gentios. E Paulo, então, é o apóstolo chamado por Deus para esse fim. Nesse aspecto, o livro de Êxodo, então, ele tem uma estrutura importante da libertação. E essa estrutura de libertação do livro de Êxodo, não é? Ela tem uma marca fundamental. Ela vai ser a linguagem usada no Novo Testamento e em outros profetas do Antigo Testamento como a marca da libertação verdadeira. Ora, de onde Paulo estabelece essa linguagem? Nós somos escravos do pecado. De onde ele diz que o mundo está dentro de um cativeiro? Perceba, mesmo nós que estamos redimidos, estamos dentro de um cativeiro. Que cativeiro é esse? Nós não fomos libertos. Paulo diz, a natureza geme esperando a redenção, mas ela está aprisionada dentro de uma estrutura de cativeiro. Veja, Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia comigo, por favor. Romanos capítulo 8. A partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro, do exílio. Que cativeiro? Da corrupção. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E aí eu fico impressionado, não é? Ora, nós já fomos libertos pelo Senhor, mas estamos dentro de uma estrutura de cativeiro, aguardando a nossa redenção. Nós vivemos num mundo caído, como novo, como redimido pelo Senhor. Veja, Israel era cativo e foi liberto pelo Senhor. Nós estávamos presos pelo pecado, fomos libertos, mas ainda estamos numa estrutura de cativeiro, de corrupção, aguardando a libertação disso. O parâmetro do Êxodo não apenas aponta, veja bem, não apenas aponta para a libertação do pecado, mas para a restauração plena de todas as coisas. Para a libertação plena de todas as coisas. Você sabe uma marca da igreja verdadeira? É porque ela aguarda a volta do Senhor. Aquela imagem lá de Atos 2, né? Varões galileus, por que vocês estão olhando? Esse que, assim como ele foi, ele voltará. Isso não é simplesmente uma promessa light, não. Isso é a promessa. Ele vai voltar. Nós aguardamos ele ainda.
Agora veja a linguagem que Paulo utiliza para descrever o retorno de Cristo. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Em Tito, capítulo 2. Eu acho que é isso mesmo. Tito capítulo 2. Só um minutinho, por favor. Timóteo, Tito, cada folha passa 3. Impressionante, hein? Vamos lá. Capítulo, por favor, Tito, capítulo 1, verso 5. Exatamente, 1, 5. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, por favor. Eu falei capítulo 2 mesmo, desculpa. Capítulo 2, verso 9 em diante, diz assim. Capítulo 2, 9 em diante. Você me tem só um pouco de paciência comigo, o meu texto mudou aqui, só um minutinho. Dois, 11 e 13, vamos lá. 2, 11 e 13. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja, nós aguardando, perceba que dentro da estrutura, renegados à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Veja, nós aguardamos a vinda do nosso Salvador, mas não é apenas aí não, tá certo? Não é apenas nesse contexto que essa verdade se revela. Timóteo, por favor, volte o texto comigo. Capítulo 4, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Veja a expressão usada por Paulo no verso 6 ao verso 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido, 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos a quantos amam a sua vinda. Todos aqueles que amam a sua vinda. Filipenses, capítulo 3, verso 20, veja, isso não é um assunto isolado, isso é a esperança da igreja. Filipenses 3, 20, veja. Verso 18 a 20, 19 a 20. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. De onde aguardamos o Salvador. Você percebe que o apóstolo Paulo, com todas as letras, ele tem esse conceito aqui, na volta de Cristo, ele está falando da volta do nosso Salvador, porque ele vai nos libertar dessa estrutura de cativeiro. Olha, nós já fomos libertos do pecado e da morte, mas ainda vivemos no mundo de cativeiro, e nós aguardamos o retorno dele. Mas, veja bem,
Perceba que para a igreja não está vindo o juiz, está vindo o nosso Salvador. Está vindo aquele que vem nos redimir dessa estrutura caída. A estrutura de Êxodo, irmãos, ela tem então como um papel, ela serve como parâmetro para toda a escritura sagrada. Israel cativo, o Deus que envia um libertador para libertar o povo do cativeiro, é usado para expressar a libertação do pecado e mesmo sendo libertos do pecado, nós ainda vivemos dentro de uma estrutura de cativeiro, aguardando o Salvador que vem nos restaurar plenamente dessa estrutura de cativeiro por causa do pecado. Jesus Cristo, então, é aquele que vem exatamente fazer isso. O livro de Êxodo tem como parâmetro, ele serve como base para toda a estrutura da redenção. Eu me referi ao Novo Testamento, mas não só, também o Antigo Testamento utiliza Êxodo como parâmetro. Veja que quando Oséias está falando de um cativeiro que não é o cativeiro egípcio, ele está falando de um cativeiro outro, babilônico, no período dele. Oséias faz referência ao Egito. No capítulo 11, verso 1 de Oséias, ele diz: do Egito chamei meu filho. Perceba que aquele cativeiro tem um parâmetro, que é o cativeiro egípcio. Mas, mais uma vez, a libertação do povo não é a libertação de uma estrutura de crise financeira, social, política e econômica. Esse foi o grande erro do entendimento dos judeus. Quando Cristo Salvador chegou para libertá-los, eles aguardavam com alguém como Moisés, queria tirá-los das garras das estruturas de um império. Eles não compreenderam. O primeiro cativeiro da história não se deu no Egito. Se deu quando eles foram expulsos do Éden por causa do pecado. O primeiro cativeiro da história não ocorreu no Egito. Ocorreu quando eles foram expulsos do jardim do Éden. A promessa de uma terra prometida, a promessa de uma terra é na realidade a promessa de um retorno ao paraíso. A libertação do cativeiro e o caminho na direção de uma terra é na realidade a linguagem da restauração do paraíso que foi perdido por causa do pecado na narrativa da criação. Por que o homem foi expulso do paraíso? Por que ele vive em cativeiro? Por que ele vive longe da terra? Por que ele aguarda a entrada na terra? Por causa do pecado. Muitos teólogos cometem erros gravíssimos quando eles tentam aplicar na vida da igreja apenas um conceito libertário, um conceito social, em que Deus veio tirar as pessoas da opressão econômica, financeira, e aí apregou esse tipo de coisa no meio da igreja. Eles não entendem que o Senhor veio libertar o seu povo do cativeiro. Eles estavam presos pelo pecado, pelo mundo e pelo diabo. E o Senhor veio exatamente destruir os inimigos para colocá-los em liberdade. Isso é tão interessante isso, que mesmo sendo essa linguagem do cativeiro egípcio, não é? Uma linguagem de uma terra onde eles estavam aprisionados e de uma promessa de uma terra para onde eles estavam indo. Quando Ezequiel, por exemplo, vai descrever o retorno do cativeiro babilônico para a terra prometida, certo? A descrição dele não é simplesmente a travessia de um Mar Vermelho, que é um ato extraordinário, não é a travessia do Jordão, mas é um novo nascimento. Veja, no capítulo 36 de Ezequiel, ele diz que Deus iria derramar o Espírito sobre eles, tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne, e derramaria o Espírito sobre o seu coração, fazendo com que eles obedecessem à lei de Deus. Ezequiel 36, verso 16 em diante. Você vai encontrar isso. Para Ezequiel também, voltar para a terra prometida era ressuscitar dentre os mortos, era ser recriado. Ele então Deus leva Ezequiel para um vale de ossos secos, e lá ele vê aqueles ossos sequíssimos e uma multidão imensa de ossos. O que é que acontece? Ele diz: Ezequiel, tem esperança para esses ossos? Senhor, tu sabes.
Então profetiza esses ossos e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. E ele então passa a profetizar os ossos, e acontece que eles vão se juntando osso a osso, depois tendão a tendão, depois nasce carne, depois pele sobre ele. Mas eles estão parados ali, um exército em pé, que não tem vida. Ele diz: sopra, pede ao Espírito, profetiza ao Espírito que vinha dos quatro cantos, e ele vem e eles passam a viver. O que é isso? Gênesis 2:7. Deixou eis o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Ele passou a viver. O que é para Ezequiel voltar para a terra? É ser recriado. Eles têm que ser refeitos, eles estão mortos. Eles têm que ser recriados. Como foram criados, têm que ser refeitos. Aí, na sequência do mesmo capítulo, eu vou abrir a sepultura deles. E eles vão sair dela. Eles vão ressuscitar dentre os mortos. Para Ezequiel voltar para a terra prometida, porque na sequência ele diz: e eles habitarão a terra. Está lá escrito no final do capítulo 37, verso 12, 13 e 14. E eles habitarão a terra. E habitar a terra para Ezequiel agora será por meio de um novo nascimento, recriação e ressuscitar dentre os mortos. Porque não é simplesmente destruir os inimigos. Eles estão mortos, a morte vai ser vencida. Eles têm um coração de pedra, Deus vai trocar o coração deles. Deus vai perdoar o pecado deles, Deus vai fazê-los obedecer à lei. Veja que nessa caminhada, Ezequiel então utiliza toda a figura de Êxodo para descrever que a libertação do cativeiro e a entrada na terra prometida que vai acontecer no livro de Josué é, na realidade, a figura exata de um novo nascimento para a entrada na terra prometida. O que está posto na própria profecia é explicado no decorrer dela. Para Ezequiel é preciso nascer de novo para voltar a habitar na terra prometida. O livro de Ezequiel serve como parâmetro, de Êxodo, como parâmetro, tanto nos profetas quanto no Novo Testamento, como nós já vimos. Ele lança luz sobre essa estrutura. Cativeiro e libertação. Cativeiro e libertação. Mas eu queria me deter num único texto para não, obviamente, a estrutura lançada. Eu queria pensar num texto com vocês rapidamente para cumprir aí meus 50 minutos, tá certo? Prometido, né? E deixa eu ver se eu vou prometer mesmo, que tem tempo demais, rapaz, é tranquilo. Puxa vida. Ah, rapaz, eu tinha parado, ó. Parei o tempo, ó. Agora está com 21. Não é marcação não, viu? Êxodo capítulo 7, por favor. Verso 8 a 13. Falou o Senhor a Moisés e Arão quando o faraó... A seguinte palavra, né? Quando o faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Essa narrativa ela é a narrativa imediata antes das pragas. Logo em seguida, no verso 14, a primeira praga.
Então, esse texto aqui, ele estabelece um padrão importante para o que vai acontecer. Ele introduz as pragas. Há muito diálogo, há muitas conversas, mas aqui ele introduz as pragas imediatamente. Ele é o último texto antes da narrativa das pragas. Ele estabelece um padrão do que vai acontecer, um padrão do tratamento com o faraó e do que vai acontecer com ele. Deus diz assim, olha, o faraó vai querer que vocês façam milagres para que ele acredite. Quer dizer, vocês vão mostrar as evidências para ele. O problema é que a evidência não salva ninguém. A criação diz a glória de Deus e os homens adoram a criatura no lugar do Criador. Você falar você mostrar as evidências para um morto, é como você tentar convencer alguém louco que ele não está morto e ele tem certeza que está morto. Então, Josh McDowell, no livro dele, ele escreve algo interessante, diz assim, ele fala que lutar contra o liberal, mostrando as evidências sem que haja conversão, é como você falar para alguém que tem a ideia fixa na mente e que está morto. Aí você tenta provar para ele que ele não está morto. Ele diz, você não está morto. Ele diz, eu morri, tem uns 3 meses que eu morri. Rapaz, você não está morto. E aí leva ele para mostrar as coisas, morto não vê, morto não anda, morto não sente dor. Rapaz, que é isso? Ele diz, não, aí, rapaz, desistem, né? Não tem jeito, ele está morto, ele se considera morto. Aí um psiquiatra falou, chama esse rapaz aqui que eu vou agora mostrar por A mais B para ele aqui, que ele não está morto. Aí levou lá o psiquiatra disse, olha, mostrou que os mortos não sangram. Você compreende isso? Compreende, realmente é um argumento muito forte. Aí, dá seu dedo aqui, ele pegou uma agulha e o sangue jorrou. Ele disse, era a última prova que faltava para mim, de fato os mortos sangram. Então, não há evidência que mude o coração de um homem. Não há evidência que mude o coração de um homem. Faraó vai chegar e dizer assim, olha, faz alguma coisa aqui para que eu creia em vocês. Então vocês vão fazer os milagres. Deus vai faça os milagres. Joga o bordão aqui. Joga o bordão. E ele joga o bordão. Aí ele se transforma numa serpente. O bordão de Arão, único. Ele chama os magos dele. Traga aqui os magos. Os magos fazem a mesma coisa. Cada um com o seu bordão, mais de uma serpente. Aí se repete o que Deus fez. Como foi isso, não sei. Mas aconteceu. Está escrito no texto. Acontece que logo depois, o bordão de Arão engole os bordões deles, as serpentes deles. Mas, literalmente, o único bordão, a única serpente engole as outras. Quando ele termina, o texto diz assim, lançaram eles cada um seu bordão e eles se tornaram em serpente, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. O que é que acontece? Todavia, o coração de Faraó se endureceu. Ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. E não os ouviu como o Senhor tinha dito. Você pega uma estrutura como essa, aqui no texto, né? Você fala, o coração de Faraó se endureceu, mas não é só se endureceu. Deus diz lá no capítulo 3 e 4, que ele vai endurecer o coração de Faraó. Diretamente. Eu vou endurecer o coração de Faraó. E aqui diz que o coração dele se endureceu. Quem endureceu o coração de quem? Calvino diz assim, comentando esse texto, que para mim é o melhor comentário que eu li nessa área. Ele diz, dureza de coração é pecado. Endurecimento de coração é a ira de Deus contra o pecado. Todos nós temos coração duro, isso é pecado. Ora, Deus é perito em transformar um coração duro em coração de carne. Ele não fez isso com Israel lá no Êxodo, ou melhor, lá no cativeiro babilônico. Eu vou tirar o seu coração de pedra e te darei um coração de carne.
Então, a dureza de coração é pecado, e Deus trata com o homem duro de coração e vai transformar o coração dele, sendo ele seu eleito. Isso é uma coisa, outra coisa é endurecimento de coração. Quando Deus endurece o coração de um homem, isso é juízo de Deus contra o pecado. Não consegue mais compreender, ele não tem mais condições alguma de podendo ver o que ele quiser ver, perceber o que ele perceber, ele não vai ter condições de compreender mais nada. O juízo de Deus se revelou contra ele. Aqui nesse momento, por que o coração de Faraó se endureceu? Ele viu o que para se endurecer? Do que se trata esse momento na história? Aqui é o momento em que toda a história de Israel vai ser confundida. Como termina essa narrativa? Como termina a história da libertação do cativeiro? Capítulo 15, Cântico de Moisés. Moisés canta o Cântico da Vitória. Veja ao que ele faz referência. Êxodo 15, verso 11 e 12. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Veja que essa palavra tragou aqui, engoliu, literalmente, é a mesma palavra hebraica usada para o que aconteceu ali no texto. É o seguinte, a terra os engoliu. O que estava acontecendo ali era, Deus estava dizendo exatamente a ele, ora, aquilo que aconteceu aqui é exatamente a marca do fim da história. No final, eles vão ser engolidos. Veja, a água os encerra. Eles passam a pé enxuto e a água os engole, literalmente. Eles são engolidos pela água e todos morrem imediatamente diante da presença de Deus. Um número menor contra um exército. E Deus os engole diante dos olhos de Israel. Todos eles são engolidos na presença de Deus. E no Cântico de Moisés ele diz isso. A terra os engoliu. De onde vem essa imagem? Para onde caminha essa imagem? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, por favor. Acompanha comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Paulo aqui está descrevendo sobre a doutrina da ressurreição. E no verso 50 em diante ele diz assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Só um detalhe, Paulo está defendendo na primeira parte desse texto a ressurreição de Cristo, e com base na ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição. E com base na nossa ressurreição, a ressurreição dos mortos, no final da história. Ele fala não apenas os que morrem ressuscitarão, mas os que estão vivos poderão ser transformados no dia da sua volta. Ele está falando exatamente disso. Na sequência, 52 em diante. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: engolida foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A morte foi engolida pela vitória. Veja, de onde vem essa linguagem estabelecida? A morte foi engolida
pela vitória. Perceba que na primeira aparição dessa terminologia no texto sagrado, quando eles são engolidos naquele momento, ali há uma marca, a imediata a narrativa última que antecede a destruição do Egito e de Faraó e a libertação do povo. Quando eles são engolidos, o povo sai das águas a pé enxuto e vão caminhando para a terra prometida. Interessante que a linguagem do Novo Testamento fala acerca de que todos entraram e todos saíram da água. A ideia da morte e da ressurreição. O princípio que se estabelece é quando Moisés olha para a destruição do Egito, ele fala: o exército de Faraó foi engolido pela terra. Quando a vitória, quando nós ressuscitarmos dos mortos, a declaração vai ser: a morte foi engolida pela vitória. Isso se dá exatamente quando nós formos libertos da morte, se declarará: ela foi engolida. Faraó e seu exército e a morte foram engolidos. E quem sai? O seu povo sai liberto no deserto. Uma simples narrativa, uma descrição simples como essa, mas ali está sendo anunciado a morte e a ressurreição. O que Faraó não viu, o que Faraó viu? Ele viu o evangelho sendo pregado a ele e não creu. Assim como todos aqueles que ouvem o evangelho, o anúncio da pregação, que Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos e não se arrepende dos seus pecados, esses são exatamente iguais a Faraó. Seus corações são endurecidos. E o que é que esse momento aponta? Para a vitória de Cristo sobre a morte, que é a nossa vitória sobre a morte. Quando a igreja ressuscitar, vai se declarar: a morte foi engolida pela vitória. A morte foi tragada pela vitória. A Escritura nos mostra que o pensamento, a ideia central do livro de Êxodo, né, que é a doutrina da redenção, da libertação, ela vai servir como parâmetro para toda a história da redenção. Os profetas vão fazer uso, os autores do Novo Testamento vão fazer uso do mesmo princípio. E por fim, a última vitória será uma retomada daquilo que aconteceu ali no cativeiro e na libertação do Egito. A última cena da história desse mundo, quando a ressurreição dos mortos acontecer, se fará menção à libertação do cativeiro. A morte, assim como o exército de Faraó e assim como as serpentes do Egito, foram engolidas pela vitória. E quando isso ocorreu, e quando isso acontecer, o seu povo, o povo de Deus, será posto em liberdade. Plena liberdade. Hoje nós somos libertos pela morte e ressurreição de Cristo, mas ainda vivemos no cativeiro e por isso aguardamos o nosso Salvador. Daí nós clamamos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Daí a ideia e o princípio que nós não podemos, essa aqui não é a nossa casa. Essa aqui não é a nossa história final. Ora vem, Senhor Jesus. Quem é esse que vem?
como Israel esperando o Salvador. Manda um Redentor. Paulo diz, nós aguardamos dos céus o nosso Salvador. E Ele vai nos arrancar desse mundo e nos tirar dessa estrutura caída. E nós viveremos, nunca mais andaremos em luta contra o pecado, inclinação para fazer aquilo que desagrada a Deus, pensamentos inimigos do Senhor. Nós não teremos mais. Todo o nosso pensamento, todo o nosso coração será para glorificar o Senhor. Porque o cativeiro foi eliminado. A morte foi engolida. O pecado foi destruído. E aí nós estamos livres pela graça de Deus. Uma simples referência, um simples aspecto do texto. Nós podemos pensar aí, né? Êxodo 32, Êxodo 33, pensei, né? Mas seria 2 horas de... outro texto desse seria mais 2 horas de exposição. Eu não quero fazer vocês torrarem aqui. Mas se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode tentar interagir uns minutinhos aqui.